Saudos irmãos, com a paz do Senhor Jesus, uma palavrinha, vamos lá. Provérbios capítulo de número 3, versos 5, 6 e 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te atribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte-te do mal. Bom, você vai ver aqui que Provérbios ele vai falar aqui que nós devemos temer ao Senhor. E o que significa isso? Ele vai falar, confia no que o Senhor te diz. Vou te dar um exemplo. Quando eu falo de temor, é o temor mesmo de medo, irmãos, no sentido que você vai entender agora. Quando eu era pequeno, eu vou lembrar-me, quando eu morava no Brasil, e mamãe, né, ela falava assim um negócio para mim, olha, ô cidadão, não quero que você ande com aqueles maloqueiros lá da rua. E até então, tranquilo, irmãos. Aí é o seguinte, eu meio que gostava de brincar de futebol, irmãos, saía de casa, não ouvia muito o que minha mãe falava e nós ia lá, jogava futebol com os amigos, que naquela época eu considerava meus amigos, e de repente eu tinha entendido que minha mãe falou para mim não me envolver com aqueles meus amigos lá, que ela não queria que eu me envolvesse. Aí o que aconteceu? Fui lá, fiz minhas brincadeiras, como toda criança, se divertiu, voltei para casa, sabe o que aconteceu, irmãos? Pensa numa surra que eu tomei. Irmãos, minha mãe, irmãos, falou e eu tomei uma surra mesmo, irmãos. E a partir daquele momento eu fiquei com medo, irmãos. Mas eu fiquei com medo, rapaz. Irmãos, eu fiquei com medo. Então, por exemplo, minha mãe chegava e falava assim, olha, a partir de agora, não quero que você vá na casa daquela pessoa lá. E eu, irmãos, sabendo que minha mamãe batia feio mesmo, irmãos, via cinta e enrolava chinelo e o mistério era grande, irmãos, e eu tinha um temor de apanhar que você não tinha ideia. Só que eu não sabia que eu estava sendo sábio. Por quê? Porque eu evitei de fazer. A mãe falou, não vou fazer, porque se eu fizer eu vou apanhar, irmãos. E passava-se os dias, eu não fui e não fiz. E mamãe falou assim, você não foi? Tá sossegado, tranquilo, obrigado aí, entendeu? Obediente, né? Não fez o que eu... mas eu não fiz porque minha mãe queria. É porque eu tinha medo de apanhar, então eu tinha aquele temor, nem sabia, irmãos. E é engraçado que a gente não teme a Deus, sabe por que a gente não teme a Deus? Porque Deus não bate, irmãos. Se Deus batesse, talvez muita gente aí ia ter um temor muito grande. E é engraçado que o nosso temor, a gente pensa que o nosso entendimento, por exemplo, a gente vai para um tal caminho, alguns caminhos da vida aí, e a gente não perde direção. Mas às vezes Deus fala assim, olha, eu não quero você naquele tal lugar, eu não quero você fazendo aquela tal coisa, eu não quero que você faça aquele tal negócio. Só que ele fala assim, teme a mim que eu vou te dar sabedoria. E eu tenho certeza que você vai começar a entender agora. Porque Deus não bate, se Deus não bate, então significa que você não vai ter medo de Deus. Só que Deus, ele castiga. E que sentido é esse castigo? Mamãe, ela castigava nós apanhando. O castigo da mamãe, do papai, nós apanhava. Só que Deus não castiga batendo. Deus, ele vai castigar todo aquele filho desobediente, mas naquele grande dia, irmãos. E aí ele vai mostrar o castigo. Por que a gente não teme a Deus? É porque nós não tememos o castigo dele. Talvez você não saiba o castigo dele, mas o castigo dele está lá em Apocalipse. Ele sempre vai falar do tal do inferno, irmãos. E o inferno vai ser o castigo para todo filho que anda de acordo com o seu entendimento e de acordo com as tuas vontades e de acordo com tudo que você pensa, fazendo a sua própria vontade e não querendo fazer a vontade de Deus. E nesse dia, Deus ele vai falar, irmão, se tu quer sabedoria, teme a mim, porque eu vou vir naquele dia
querer te salvar. Mas como você não está entendendo o mistério, eu vou falar um negócio para você. Não anda nos teus caminhos, porque você só vai pensar que estão os veis nos seus olhos. Você seja uma camarada experiente, mas se afasta de Deus. E como se tu se afasta de Deus, ele está falando aqui, ó, olha, e nesse dia eu vou mostrar ao meu castigo para todo filho ou pessoa desobediente aos meus mandamentos e aos meus caminhos. Então por isso que eu falo para você, teme ao Senhor, mas não no sentido de Deus temer, mas temer entendeu, né? Do castigo, entendeu? Então teme ao Senhor, irmãos. Então você vai ficar aí, guarda isso na sua palavra, então ó, começa a procurar a direção, ver se é Deus mesmo, Deus falou, se Deus fez, se é isso mesmo, para que nós não venhamos ser castigados neste dia. Fica na paz, Deus abençoe. Tchau!